E cerca de 30 mil alagoanos vão ficar sem o título de eleitor a partir do dia 17 de maio, por não terem justificado a falta em 3 eleições. Caso não regularizem a situação, essas pessoas vão perder uma série de direitos que vão desde poder fazer um empréstimo bancário até sacar um prêmio da Mega Sena, por exemplo. Para explicar como resolver esse problema, eu converso com o supervisor do Fórum Eleitoral, José Carlos. José Carlos, as 3 últimas eleições, houve uma convocação até, se não me engano, a semana passada. São esses eleitores? Isso mesmo. Nós fizemos essa convocação. Esses eleitores que estavam ausentes nas últimas 3 eleições tinham prazo até o dia 2 de maio para regularizar a sua situação. Então, a partir do dia 3, esses títulos foram suspensos e a partir do dia 18 de maio é que eles podem voltar ao cartório para fazer a regularização dessa situação. Então tem mais uma chance, né? Isso mesmo. Para esses que estão nessa relação, o prazo ainda continua. O que foi que aconteceu? Eles não estavam com os títulos cancelados, apenas apresentavam no cartório uma guia para pagamento e fazia a regularização. A partir do dia 18 de maio, não. Eles terão que fazer todo o procedimento de revisão biométrica, foto, coleta de foto, terão que fazer todo o procedimento como se fosse um título novo. E isso leva tempo, dispendioso, paga-se multa. Isso mesmo. O que ele poderia ser resolvido em 1 ou 2 minutos, vai perder um pouquinho mais de tempo, de 15 a 20 minutos, dependendo do fluxo de eleitores que estejam no dia. Então, poderia ter resolvido com mais tranquilidade e terão que perder um pouquinho mais de tempo para fazer essa situação. A gente jogou na abertura que você não pode sacar o direito da Mega Sena. Eu acredito que se ganhar na Mega Sena até o dia 18, ele vai correndo para resolver, porque a multa é milionária, né? A multa é apenas, a gente considera um valor irrisório, né? Porque é o valor de R$ 3,50 por turno que deixou de votar. Então, para quem está nessa situação de pelo menos 3 eleições, seria um valor de R$ 10,53, que para alguns é muito, né? Para outros nem tanto, para aqueles que deixaram de votar, para poder fazer a sua regularização. Não é bom nem falar de dinheiro, mas é um alerta, gente. A multa é pequena, mas é preciso regularizar, porque as sanções são muitas, né? Isso mesmo, entre elas dessa da Mega Sena, dos empréstimos bancários, eleitores que vão fazer concurso público não poderão tomar posse, não poderão fazer matrícula em instituições públicas de ensino, não pode requerer passaporte. Então tem sanções que necessitam da quitação eleitoral, terão um CPF suspenso. Então é necessário e muito importante que estejam a regular com a Justiça Eleitoral. Terá a vida civil complicada. Agora, sabe o que me ocorre? É que essas pessoas ou teriam uma duplicidade de título ou perderam o interesse pela política, ou pelo menos em votar. Essa pesquisa, a gente pode pontuar, dizer que esses títulos são de uma pessoa idônea que estão nessa condição, talvez mesmo por um relapso, um lapso da vida ou a negligência? Exatamente. A gente não leva em consideração que haja alguma manipulação com relação a isso, alguma fraude com relação a isso. São eleitores mesmo que, como você falou, perderam o interesse para votar. Acham aqueles também que têm conhecimento de que vota no primeiro turno, no segundo não tem a obrigação de votar, o que não é verdade. Cada turno de eleição é considerado uma eleição específica, então um turno não abona o outro. Então muitas vezes essas pessoas ainda têm essa noção daquela história. Eu ouvi falar que é assim, mas na verdade não é. Então cada turno é obrigatório que você compareça. Então tem essas situações que levam o eleitor a estar numa situação de irregularidade. Eu sei que pesquisa é caro e talvez não seja a preocupação do TRE saber quem é o eleitor que não foi votar. Mas eu pergunto, vocês têm ideia de que essas pessoas são jovens, são de meia idade, são já chegando à fase em que eles não têm necessidade de votar? Eles têm pode ver isso durante a pesquisa, nessa convocação? Qual é o perfil desse eleitor? Não, a gente não conseguiu fazer esse levantamento, esse batimento, para ver qual é esse eleitor que está deixando de fazer as suas obrigações. A gente leva em consideração muito isso, do eleitor estar perdendo o interesse, né, a credibilidade dos
políticos fazem com que o eleitor perca um pouco o interesse de ir às urnas. O que a gente escuta muito lá no cartório, quando chega um eleitor para para regularizar essa situação, é essa frase: eu não vou lá votar em determinadas pessoas, eu prefiro vir depois justificar meu voto, ou pagar alguma multa que seja, do que dar o meu voto para esse candidato. O que, na verdade, esse gesto de revolta não vai mudar a situação do nosso país, né? Na verdade, o direito que a gente tem de votar é o mais obrigatório, o mais correto para a gente poder mudar essa situação. E, na verdade, é votando que você pode mudar, né? Exatamente. E se não gostar, vota em outra pessoa. Exatamente. Né? Que não esses mesmos que estão aí, né? E lembrando de não só ir votar e depois cobrar. Né? É o que a gente, na verdade, faz. A gente acha que no máximo é só ir lá e votar e deixa para lá. Se você não cobrar, não vai acontecer nada. É o que acontece muitas vezes dentro de casa. Se você diz ao seu filho: você faz isso, mas se você não cobrar, se ele fizer, ele vai achar que não deve fazer e deixa tudo por isso mesmo. Quantos eleitores estão nessa situação ainda? Nós iniciamos com 35 mil eleitores aqui no estado, né? Aqui em Maceió, cerca de 14 mil. Nós tivemos uma procura no último levantamento, metade desses eleitores, em torno de 17 mil ainda está com essa situação e que vai ter o título cancelado. É uma situação que ninguém gostaria de ter, mas considerando que temos, a gente não sabe mais os números, que a classe política está numa fase tão crítica, tão sem conceito ou tão desacreditada, que eles anunciam no mês 11 milhões, no outro é 10 milhões, 13 milhões, 14. A gente não sabe mais qual é o número de desempregados. Talvez esses aí estejam dentro dessa classificação de desempregados, desinteressados mesmo. Né? Como conquistar esse eleitor de volta? O TRE, obviamente, não é a preocupação dele. Né? A preocupação dele é com a legitimidade do processo, né? E o acompanhamento. Mas podemos ter um sufrágio diferente diante desse desinteresse, né? Isso mesmo. O país está passando por uma mudança, né? Essa situação que se encontra atual, a gente espera que com essa mudança, daqui para frente, a gente consiga mudar a mentalidade do eleitor para que ele possa procurar resolver melhor a sua situação, procurar os seus direitos e também os seus deveres, né? Uhum. Vamos à agenda de serviço. São 17 mil, mais ou menos, né? Eles têm até quando para resolver isso? Isso. O prazo vai até início de maio de 2018, né? A partir do dia 18 de maio deste ano, o eleitor já está aberto, já poderá procurar o cartório para fazer a sua regularização. E terá até o início de maio de 2018 para fazer a sua regularização. O eleitor poderá comparecer em qualquer cartório eleitoral do país para poder fazer sua regularização. Aqui em Maceió, nós temos a nossa central de atendimento no posto na Gruta e temos também o atendimento no Maceió da cidade, no shopping da cidade, aqui na Mangabeiras, na central de atendimento, que a gente também tem posto de atendimento. Conhecido já? Já, isso bom, mesmo. Já que você nos trouxe essa informação, eu sou de Maceió, estou no Rio de Janeiro. Eu venho para Maceió ou faço isso também no Rio de Janeiro? Isso, situações diferentes. Se você é eleitor de Maceió, mas já teve o seu título cancelado, estando no Rio de Janeiro, caso você não queira fazer a sua transferência de domicílio para o estado do Rio de Janeiro, terá que comparecer ao cartório de Maceió, tá? Para fazer a sua revisão biométrica. Se ele está apenas com débito na eleição, mas o seu título continua regular, ele pode procurar qualquer cartório do país para poder solicitar a guia de pagamento e fazer a regularização. Tá? Se ele lá no Rio de Janeiro diz, eu não quero voltar para Maceió, não quero regularizar coisa nenhuma, eu vou tirar outro título. Quer dizer, tem essa configuração, tirar outro título? Sim, nesse caso, essas situações a gente chama de transferência de domicílio. Ou seja, a gente vai pegar o número do título dele, que está aqui no estado de Maceió, e vai transferir para o estado do Rio de Janeiro. É uma transferência de domicílio. A mesma coisa do eleitor que é de fora do estado de Alagoas, quer transferir o seu domicílio eleitoral para Maceió, procura o cartório eleitoral aqui da capital. Caso seja em algum interior do estado, procura o cartório do interior para fazer a sua situação. Essa era a minha pergunta aqui no território alagoano. Se eu estou no interior, a proximidade pode ser sedutora de voltar para Maceió ou não. Ele está em outra situação. Tendo o título de Maceió, ele está no interior,
é a mesma situação como se ele estivesse no Rio de Janeiro. Exatamente. Se ele já está com o título cancelado, ele não pode procurar outro cartório caso não queira fazer a transferência. Ele tem que procurar o seu cartório, a sua zona eleitoral. Tá? Aqui, até mesmo aqui em Maceió. Se ele quer fazer a transferência de Maceió para o município de Pilar, ou até aqui mesmo vizinho a Rio Largo, ele deve procurar o cartório de Rio Largo para poder fazer a sua transferência de domicílio para o município de Rio Largo. A gente costuma falar dos políticos, mas tem comportamento de furar fila e até driblar o TRE. Se o cidadão chegar lá e diz, não, eu estou com o título cancelado aí, mas eu votei, isso foi um erro do TRE, eu quero outro título. Né? A falácia pode até durar o tempo do diálogo, mas, na verdade, ele vai ter que pagar a multa. Exatamente, né? O que a lei exige, de que você, a partir do momento que vote, aquele papelzinho que você recebe, ele é muito importante para essa hora, porque você fica cobertado para comprovar que você compareceu às urnas e votou, e caso houve algum erro lá, alguma situação, ele está com a justificativa, o comprovante de votação. Então é importante que ele compareça ao cartório, leve os seus comprovantes de votação e se tiver alguma dúvida, se quiser se desfazer daquele comprovante, entra no site ou procura algum cartório, emite a sua quitação eleitoral e deixa ela guardada. Ela vale até a próxima eleição seguinte. E importante, esse negligente ou não, que mudou ou não, ele, além de não votar, ele não pode ser votado, que isso é muito importante. Exatamente. Para ele ser votado, ele também precisa estar com uma situação regular. Olha, conversamos aqui com o Zé Carlos, ele é supervisor do Fórum Eleitoral. Muito obrigado pelas informações. À disposição. Oferecer aula de boxe para as crianças e adolescentes é o objetivo do projeto do Sindicato dos Policiais Federais. A meta é chegar a 10 mil alunos de escolas públicas em Alagoas. William Pitbull, 23 anos, lutador de MMA e coleciona prêmios. No boxe, no Muay Thai, no Jiu-Jitsu e no MMA. E tudo isso só foi possível porque, aos 8 anos de idade, William começou a dar os primeiros golpes em um programa social. Comecei treinando para poder me defender, sendo que ao decorrer do tempo fui pegando gosto pelo boxe, que foi onde eu iniciei. Fui pegando gosto e acabei até esquecendo a rixazinha que eu tinha na rua, certo? E quem diria que 10 anos depois, aquele menino brigão viraria professor de boxe. Agora ele começa um novo passo na carreira. Vai dar aula a 100 crianças e adolescentes num projeto social. O tempo que essa criança ou esse jovem poderia estar usando droga, ela não tem tempo. Por quê? Porque está treinando. As aulas acontecerão 2 vezes por semana. O projeto inclui ainda palestras de prevenção às drogas e pretende atingir a 10 mil crianças e jovens em escolas públicas. E a forma que nós temos de prevenir, não só reprimir, que reprimir a gente já vem com as nossas polícias, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, já fazendo esse trabalho de repressão. Mas nós precisamos cessar a entrada de crianças e adolescentes no mundo das drogas e da criminalidade. Em breve, outras modalidades esportivas também devem entrar no projeto. Fomos procurados já pelos professores de karatê, de judô, de canoagem e estamos tentando agregar, junto a esse projeto de boxe, outras modalidades. As inscrições podem ser feitas no sindicato, que fica na Avenida Walter Ananias, em Jaraguá. Informações pelo telefone 3337-0198. E o Pauta Especial fica por aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.